Queridos, essa semana é uma semana de mais intensidade, né? Está todo mundo com um só espírito, com um só coração, a respeito do acontecimento, desse acontecimento com Jesus. E é interessante que, de quinta-feira para cá, de fato, algumas pessoas falam que Jesus morreu na sexta e até celebram na sexta. Mas se você contar da sexta para o domingo, não dá 3 dias. E tanto no Velho Testamento, as sombras do que ele quis dizer no Novo, como no Novo, diz que ele ressuscitou ao 3º dia. Se Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele não morreu na sexta. Ele morreu na quinta. Mas ninguém vai brigar por causa disso. Amém? Nem vai se desviar. Quando você chegar lá no céu, eu creio que ele morreu na quinta. Porque se você contar da sexta para o domingo, não dá 3 dias. Mas a gente vai ter tempo de conversar sobre essas coisas. Quando chegar lá no céu, a gente vai ter a eternidade para conversar sobre essas coisas. Então, fica na bênção. A gente passou a vida toda pensando que ele morreu na sexta. Mas a contagem dá na quinta. E de quinta para cá, eu estava dando uma olhada no que aconteceu com Jesus. Jesus foi extraordinário na sua vida e na sua morte. Quinta-feira, sexta-feira, quando nós estávamos aqui, Saulo deu uma palavra assim, fora do comum. Uma palavra sobrenatural sobre o que aconteceu na morte. Antes dele ressuscitar. No processo do que estava acontecendo com ele. Na crucificação, especificamente. Se você vai olhar, várias coisas aconteceram na crucificação. E isso era no processo de morte, não era nem vida. É por isso que Jesus, amados, ele mudou a história. Porque ele não só viveu milagre enquanto estava vivo, mas durante a sua morte e a sua ressurreição e a sua volta foi algo extraordinário. E eu estava meditando sobre algumas coisas que aconteceram nesse período da morte. Tanta coisa, tanta tormenta, a ponto de Jesus ir para o Getsemane orar. Fez aquela oração de consagração, onde a gente coloca a palavra se. Ele colocou se, aquela oração, e ele disse: se fosse da tua vontade, faça de mim esse cálice. Ele estava vivendo ali os seus últimos momentos, e de uma terrível pressão em todos os aspectos. Quando nós estudamos sobre, estava sendo próximo à morte de Jesus, tantas coisas aconteceram nesses 3 dias. Da quinta-feira, quando ele foi pego ele se entrega aos soldados romanos, e aconteceram tantas coisas na vida dele. Quando você lê os 4 evangelhos, porque existem algumas coisas que tem uns e outros não, a palavra diz, amados, que Jesus começa sendo rejeitado e torturado na casa de Anás. Anás era sacerdote, ele foi torturado, começa a tortura lá, e ele é rejeitado lá. Levam ele para a casa de Caifás, e lá na casa de Caifás ele é condenado pelo Sinédrio. Ele não foi levado legalmente a um lugar que pudesse ser julgado. Ele é julgado na casa de um sacerdote. Ele foi julgado pelo Império Romano, e tudo isso acontece num período de 3 dias. Ele foi trocado por um assassino. Ele, até a sua morte, foi abandonado pelo próprio Deus. Vai juntando isso. Ele foi debochado publicamente, e ele foi negado pelo seu melhor amigo, por aquele que viveu com ele todo o seu ministério,
era um dos chegados, dos mais chegados, entre ia Pedro e mais dois, e ele foi traído por um dos seus discípulos. Então muita coisa aconteceu num período tão curto, tanta pressão, a tal ponto que a palavra diz que quando ele foi orar no Getsemane, no Gólgota, que é traduzido no Monte da Caveira, ele começa a suar sangue. Eu estou lendo o livro do Rick Renner, totalmente pago, esse livro, e Rick Renner começa a dar uma explicação científica do que acontece quando uma pessoa se expõe. No livro também de Augusto Cury, eu acredito que seja o Mestre do Amor, ele dá uma explicação também sobre isso. Quando alguém se expõe a uma pressão, a uma agonia de alto nível, como Jesus, ele começou a suar sangue. O seu sangue se mistura com o seu suor e ele começa a suar. E os médicos falam que é uma pressão tão grande que o corpo começa a responder e a derme e a epiderme, elas se deslocam uma da outra. E nós temos 3 peles e 2 dentre delas se deslocam e o sangue começa, entra para o meio das 2 e juntamente com o suor começa a sair pelos poros. Mas isso acontece, a medicina explica que isso acontece com alto nível de tensão, de pressão. Eu já vi isso acontecendo com pessoas que têm dengue hemorrágica. Eles têm esse tipo de problema. Eles descobrem que é hemorrágico pela questão dos poros sangrarem. E Jesus passa por uma agonia tão grande, amados, mas tão grande, que isso começa a acontecer na sua vida. E a palavra diz que o seu suor transforma-se em sangue. E tudo isso num período tão curto. Mas o que eu, estudando, eu fiquei mais impressionado, que é depois que esse homem foi rejeitado e torturado na casa dos sacerdotes, foi condenado na casa de outro, julgado pelo Império Romano, trocado por um assassino, abandonado por Deus, debochado publicamente, negado por Pedro, traído por Judas. No seu período de morte, da sua ida de Jerusalém até ao Gólgota, ao Monte Caveira, ele disse 8 frases, e eu quero compartilhar com vocês essas 8 frases, que ele, quando ele pega a cruz, ele vai, e ele fala essas 8 frases antes e durante a crucificação. Primeira frase que a gente encontra nos evangelhos foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Quem de nós, amados, teria estrutura física, psíquica e espiritual para depois de ter sido julgado e torturado, condenado, abandonado, debochado, negado, traído, teríamos capacidade de orar dessa forma por as pessoas que causaram isso, que provocaram isso? Nós muitas vezes somos contrariados, confrontados por muito menos, e nos levantamos e dizemos: eu nunca perdoo essa pessoa. Mas a trajetória de Jesus começa com a oração de perdão. Enquanto eu estava lendo isso, o Senhor trouxe no meu coração: a trajetória do cristão deve começar com um perdão. Amém? Você está pronto para perdoar? Perdoar não é fácil, mas não é impossível. Porque perdoar, amados, não depende do sentimento, é uma decisão. Você não perdoa porque você sente vontade, não, você perdoa porque está na palavra, é um princípio. E Jesus vivendo aqui um drama na sua vida, um momento crucial, o seu último momento na humanidade, como carne, porque ele volta depois da ressurreição,
e ele passa 40 dias com os discípulos, ele diz ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Primeira frase que ele diz. A segunda frase, ele diz para o ladrão, o criminoso. Amados, eu acho esse Jesus tão tremendo. Nós estamos aqui hoje vibrando aqui a ressurreição dele. Porque como é que um homem estava vivendo essa situação de rejeição, de tortura, de condenação, de julgamento, de abandono, de deboche, e ele se importa com o criminoso? A segunda frase dele é: hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa. Porque muitas vezes quando está tudo bem, quando está tudo bom, né? É fácil você dizer isso. É fácil a gente falar essas coisas. Mas quando a gente estuda isso aqui, Jesus está falando isso debaixo de uma pressão, amados. Debaixo de uma agonia. Com uma cruz que já tinha trazido, já tinha levado a cruz, já estava com a cruz, já estava crucificado, olhando para um homem que não era nada bom. Mas ele disse para aquele homem: hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ele consolando aquele criminoso. Que Jesus é esse? Que Jesus tremendo. Lucas 23, 43 fala sobre isso. A terceira frase, o que a gente percebe nessas frases, é Jesus consolando pessoas. A terceira frase, ele fala para sua mãe, e ele diz: mulher, e olha para João, e diz: eis aí o teu filho. Consolando Maria. Trazendo um consolo para sua mãe. A quarta frase, ele consola João. E ele diz: eis aí a tua mãe. Agora, queridos, nós estamos falando de uma situação que ele estava, a pressão que ele estava vivendo, a angústia, a agonia que ele estava vivendo. Não era fácil. Mas mesmo nessa situação, existia um coração consolador, confortador, perdoador. E ele continua. Essa quinta frase. Ele fala para Deus. Isso aqui é um clamor. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É a quinta frase que ele diz. Mateus 27, 46. Mateus escreve dessa forma. Porque, amados, quando nós estudamos esse momento na vida de Jesus, ele, até um certo ponto, ele vem trazendo consolo, ele vem trazendo perdão. Quando ele olha para a humanidade, ele encontra força. E ele tem uma atitude de perdoar, de consolar, de confortar. Mas ele de repente se encontra com os nossos pecados sobre ele. Porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele se faz pecado por nós, nos vestindo com a sua justiça. E é nesse momento em que Deus desampara. E a palavra diz, amados, que Jesus, ele grita desesperadamente, porque aqui ele se vê sozinho. Ele aqui, amados, ele prova da condenação, da morte espiritual.
Porque Jesus, amados, não morreu apenas fisicamente, não. Ele morre espiritualmente, por mim e por você. Porque a coisa só seria resolvida se ele morresse espiritualmente. E aqui houve um desamparar de Deus. Sabe o que é morte espiritual? É o homem desamparado de Deus. Isso é morte espiritual, é viver sem Deus. E Jesus, nesse momento, passa por isso. E na quinta frase, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, queridos, quantas vezes nós começamos com pessoas e nós sentimos a dor dela. Muitas vezes isso acontece com filhos, ou acontece com esposa, ou acontece com esposo. E a gente sente a dor quando ele diz: eu não sei porquê fulano me desamparou. Às vezes nós falamos com filhos que foram desamparados pelos pais, ainda no ventre. E eles carregam essa pergunta: por quê? Por quê? Muitas vezes a gente conversa com mulheres e elas dizem: pastor, eu fiz tudo, eu fazia tudo. Eu dei o meu melhor, eu dei o meu dinheiro, eu dei o meu tempo, eu dei a minha vida. E eu não entendo por que aquele homem fez aquilo comigo. Talvez o que eu estou falando essa noite esteja alguém se identificando aqui. Talvez tem filho hoje, que até hoje eles dizem: por que meu pai me deixou? Por quê? Talvez sejam mulheres que dizem: por que meu marido me deixou? E só, amados, quem foi abandonado, quem passou por isso, é que sabe a dor. É quem conhece a dor. E por mais que a gente tente consolar, que a gente tente confortar, que a gente ore, a gente sabe que isso é tão difícil, que o Espírito Santo é chamado de Consolador. Porque somente o Espírito Santo pode entrar na vida de um filho que foi abandonado pelos seus pais, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe, e consolá-lo. Porque nenhuma palavra pastoral, ou de um psicólogo, de um psiquiatra, psicanalista, pode trazer um consolo, um conforto. Por isso que o Espírito Santo, ele vem, ele consola, ele conforta. É por isso que pessoas se levantam e vivem a vida e voltam a sorrir e encontram força para caminhar. É por isso. É por isso. Agora, amados, quando somos abandonados por uma pessoa que nos fazia o mal, eu já ouvi pessoas dizendo: graças a Deus que saiu da minha vida. Graças a Deus. Mas quando é por uma pessoa que sempre nos amou, sempre fez o bem, sempre te cobriu com tudo que você precisava, quando acontece o abandono, normalmente essas pessoas que são apegadas, dificilmente a gente escuta uma história, mas a gente já ouviu história de maridos que amavam os filhos, amavam a esposa, havia até uma devoção, cuidado, mas um dia deu uma louca e desapareceu. A gente já ouviu, raramente acontece, mas acontece. Mas a maioria das vezes, essas pessoas elas são tiradas subitamente pela morte. E como dói. Como dói. Sim ou não? Quem já passou por isso sabe, amados, que é uma dor sem consolo.
que só o Espírito Santo pode entrar e trazer paz, e trazer alegria. Eu lembro de esposas que o esposo faleceu. Eles se amavam, que eles se cuidavam. E nós paramos diante dela e não sabíamos dizer nada. Dizer o quê, amados? Só dizíamos, estamos aqui. Era a única palavra que tínhamos para dizer a essa mulher. E ela dizia, por que meu marido foi tirado, pastor? Por quê? Porque pessoas têm chances e oportunidade, e ele não. Por quê? Telly Osborne escreve um livro, que o título é Por quê? Tem interrogação. Traumas, tragédia e triunfo. Depois você pode ler, se você tem alguns porquês, esse livro vem se encaixando. Então, para você ter uma ideia do que Jesus estava passando aqui, amados. Jesus pergunta, Deus, ele não grita Pai. Ele grita, Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Na frase de número 6, escrita em João 19, 27, ele não pediu algo a ninguém, ele só disse assim, eu tenho sede. Ele não pediu água. A Bíblia não diz que ele chegou para o soldado e disse, me dá um copo d'água. Eu fico lembrando, quando eu vi essa expressão de Jesus, ele disse, eu tenho sede. Dr. Augusto Cury escreve no seu livro, que naquele momento, já horas de pressão, horas de muitas chibatadas, levando a cruz, tanto tempo, ele já tinha perdido muito líquido, porque ele já havia perdendo líquido, sangue, suor, da noite anterior. Então naquela altura, amados, ele já estava desidratado. Seus lábios provavelmente já estavam rachados. Seus olhos já não tinham lágrimas, não tinha mais lágrimas para que pudesse umedecer, para que ele pudesse piscar os olhos com tranquilidade. E ele expressa, tenho sede. E eu lembrei do que ele disse, se um de vocês der um copo d'água a um desses pequeninos, isso vai fazer a diferença para você aqui e na eternidade. Naquele momento ele disse, eu tenho sede. Foi a sexta expressão. E a sétima expressão, João 19:30, a grande expressão que está escrito em João, está consumado. Ele estava estabelecendo ali vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás. E ele fecha com a oitava expressão, Lucas 23:46. Pai, aí ele olha como Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Amém? E eu estava pensando no que Saulo falou sobre a redenção, sobre o V da vitória, sobre tudo que a gente estuda sobre redenção. Ele começa perdoando, estarás comigo no paraíso, eis teu filho, tua mãe, e ele chega ao fundo quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E ele começa, tudo está consumado, na tua mão entrego meu espírito.
Ele começa como filho, ele vem como homem, ele se torna servo, morre morte de cruz, recebe o nome que está acima de todo nome, e senta à direita de Deus, um V da vitória. Amém? E eu estava vendo, amados, nessas 8 frases, forma-se o V da vitória. Amém? E nós estamos aqui, hoje, porque Ele está no céu. Nós estamos aqui hoje, amados, porque a morte não conseguiu vencer. A morte agarrou Jesus, e a palavra diz que ele foi até o inferno. Pedro disse que ele ainda pregou aos cativos do Antigo Testamento. E naquele momento, ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Ele venceu a morte. Diga, ele venceu a morte. Aleluia. O véu, amados, que nos impedia de ter comunhão foi rasgado, de alto a baixo. A tumba que colocaram ele lá, se você vai em qualquer lugar de outras religiões, quero que você entenda que cristianismo não é religião. Nós passamos a vida toda estudando que cristianismo é religião. Cristianismo é um estilo de vida. Vocês lembram quando os apóstolos foram presos? E a palavra diz que eles disseram, esses homens estiveram com ele, porque eles parecem com ele. Foi a primeira vez que eles foram chamados de cristão. Sabe o que é cristão? É ser Cristo, é ser como Cristo, é ser a imagem, é reproduzir Cristo. Isso é ser cristão. Então, querido, se você vai a qualquer um lugar, você vai chegar lá e você vai ler, aqui jaz os restos mortais de Maomé, de Confúcio, de Hare Krishna. Em qualquer religião que você for, vai estar lá. Mas se você for lá em Jerusalém, preste atenção. Se você for lá em Jerusalém, vai estar escrito: a tumba está vazia. Ressuscitou. Não está mais aqui. Na manhã de domingo, a mulher chega lá, Maria chega lá. E Jesus, ela pensou que era um anjo, mas era Jesus. Ele disse: que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Ele disse: mulher, eu vou para o meu pai, para o teu pai. Aleluias, aleluias. Ele ressuscitou, amados, e vivo está. Ele é invencível. Ele venceu a morte. O homem pode ser o que for, pode vencer muitas guerras, mas um dia ele vai deparar diante da morte, e a morte vai o tragar, e a morte vai o vencer. Mas esse Jesus, diga, o meu Jesus, é invencível, porque o pior inimigo, ele derrotou: a morte. Amado, a morte é o pior inimigo do homem. Você vai ver todos os valentes e vencedores de guerra da história se depararam com a morte e foram vencidos. Todos eles. Os reis, os faraós, os ditadores, todos eles
um dia depararam com a morte. E não tiveram arma capaz, não tiveram força capaz. Em Cuba, tinha um homem que era o terror. Era o nome dele? Morreu. Ditador de Cuba, Fidel Castro. Se não aceitou Jesus, um dia nós vamos vê-lo indo para um lago de fogo no inferno. Pelo que fez. Hitler. Todos esses homens que se achavam grandes, extraordinários, espetaculares, que não respeitavam ninguém, um dia deram de cara com a morte. E não foram capazes de fazer nada, absolutamente. Mas Jesus, amados, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, você pode abrir lá. Esse Jesus também um dia ele encara a morte. Porque a morte é o inimigo, o último inimigo a ser derrotado. E a palavra diz, aquele que vive, ele está dizendo, estive morto, mas eis que estou vivo. Jesus está vivo, amados. Sabe por que evangelho existe? Porque Jesus está vivo. Se ele tivesse lá em Jerusalém, aqui já os restos mortais de Yeshua, Hamashia, se tivesse escrito lá, não teríamos razões de estar aqui. Mas sabe por que estamos aqui? Porque ele diz, eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e ele não para aí. Tenho as chaves da morte e do inferno. Tenho a chave da morte e do inferno. Tenho a chave da morte e do inferno. É o único. Ele é o único. Está com ele. Aleluia. Aleluia. Oh, nós declaramos, Senhor, a honra e a glória ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Essa noite, nós não vamos celebrar a Páscoa, porque a Páscoa, que celebrou a Páscoa foi o judeu, na saída do Egito. E a Páscoa foi uma celebração que representava a saída, o êxodo do Egito. E Egito é um lugar de se sair e não voltar mais. Isso acontece lá em Êxodo capítulo 12, você vai ver. E vai estar lá, ali era Páscoa. E eles celebravam aquela saída. Com carne, com ervas, pão sem fermento. Mas tudo aquilo simbolizava Cristo. Hoje, Cristo como pão vivo, que desceu do céu. Como aquele que ressuscitou, nos dando vida. Vida eterna. Amém? E a Páscoa, amados, você vai ler Êxodo 12, não era com coelho, até porque coelho era um bicho amaldiçoado por judeu, era por cordeiro. Por isso que nós lemos a expressão Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? E vocês pais ensinam os seus filhos a verdadeira Páscoa. Amém? Mostra lá em Êxodo 12, lê sobre Êxodo 12. Mas hoje, nós estamos celebrando a ceia, a comunhão, a nossa saída da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nesse período nós lembramos de tudo o que aconteceu, da nossa saída
da nossa ressurreição, daquilo que Jesus fez por nós, através do cálice, através do vinho. Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que você comer do pão, todas as vezes que você tomar do cálice, façam isso em memória de mim, do que Ele fez, do que Ele passou durante a sua morte e a sua ressurreição. Amém? Lembra que tudo que Ele passou foi substituir a mim e a você. Porque se Jesus, amados, não sofre a condenação, não vai ao inferno, teríamos que ir. Mas Ele nos livra das chamas do inferno, indo lá e nos dando a oportunidade de ir para o céu. Amém? Hoje, amados, a humanidade não precisa ir para o inferno mais, porque Jesus vai no inferno, vence o inferno, e como Ele disse: eu tenho comigo a chave da morte e do inferno. Você não precisa ir, mas para isso nós precisamos de ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Cordeiro de Deus que morreu por nós. Amém? Ele precisa ser o caminho que nós seguimos. Ele precisa ser a verdade que é relevante para as nossas vidas. A única verdade. Ele precisa se tornar a nossa vida. A palavra diz que Ele morre a nossa morte para vivermos a sua vida. Amém? E enquanto você está comendo o pão, você está bebendo o cálice, eu quero que você lembre que enquanto estamos fazendo isso, celebrando, alguém sofreu, pagou o preço, sendo torturado e rejeitado, sendo condenado por sacerdotes, sendo julgado pelo império. Enquanto você bebe, enquanto você come, lembra que você está hoje, que nós estamos hoje fazendo isso, porque um dia alguém foi trocado por um assassino. Perguntaram: Cristo ou Barrabás? Vocês lembram o que a multidão disse? Quem lembra? Cristo ou Barrabás? Foi o que eles disseram: Barrabás. E muitas vezes as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas a voz do povo naquele momento não foi a voz de Deus. Sabe, queridos, enquanto tomamos e comemos, devemos lembrar que nós estamos celebrando hoje em comunhão com Deus, porque um dia aquele que nos substitui, foi abandonado por Deus. E ele clama com grande dor, dizendo: por que me abandonaste? Sabe, querido, nós devemos tomar essa ceia com alegria, porque aquele que promoveu esse momento, ele foi debochado publicamente, ele foi chicoteado publicamente, ele foi cuspido publicamente, ele foi crucificado publicamente. Então nós devemos celebrar hoje com alegria, com regozijo no nosso coração. Amém? Aquele que recebeu a vergonha, ele foi crucificado nu. Os pintores colocam um paninho lá. Colocaram um paninho lá. Mas as pessoas que eram crucificadas como nasceu. Era para expor a vergonha.
E a coisa mais vergonhosa para um judeu, amados, é tão vergonhosa isso, que vocês lembram dos filhos de Noé? Um foi amaldiçoado, porque riu e olhou para o pai nu. E o outro foi abençoado, porque não quis nem ver. Ele saiu de costa, ele enrolou o pai. E Jesus é morto, na cruz do meio, nu. Para que eu e você, hoje estivéssemos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Não precisarmos mais expor a nossa nudez e ser envergonhado. Sabe, queridos, nós precisamos tomar essa ceia com gratidão no coração, porque alguém que promoveu foi um dia negado pelo seu melhor amigo e foi traído com um beijo pelo seu discípulo. Ele fez tudo isso para que hoje eu e você estivéssemos aqui celebrando, porque Ele vive. Amém? Quando você lê Salmo 24, a palavra diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A nossa igreja tirou essa palavra Verbo da vida daí. Quando Jesus, amados, desce do céu, Ele desce como Verbo. Mas quando Ele volta para o céu, Ele volta como Rei, como Todo-Poderoso, como Invencível, como Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Verbo da vida, a estrela da manhã, El Shaddai, Emmanuel. Quando Jesus vai chegando no céu, amados, ninguém sabia quem era Jesus, porque Jesus desceu, Ele era o Verbo. Quando Ele volta, Ele é o Rei. Jesus tem essas coisas. Ele subiu, Ele veio a primeira vez como ovelha, e Ele voltará como leão para julgar. E Ele chega no céu, e os céus declaram: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantais, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí perguntaram no 8: quem é esse Rei da Glória? Porque Ele era o Verbo, Ele era a palavra. Quem é esse Rei da Glória? Então alguém disse: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Jesus. E na visão de João lamentava, porque existia livro e existia selos. E a palavra diz que João chorava, porque não se encontrou ninguém digno de abrir os livros e de tirar os selos. Mas Jesus entra. E a palavra diz, amados, que Ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos e tirar os selos. Jesus volta para fazer a diferença no céu.
como Ele voltará para fazer a diferença na terra. Um dia Jesus voltará, vai pisar nessa terra, comigo e contigo. E vai subjugar cada reino. Vai subjugar cada reino. Aleluias! E todo reino, todo poderoso aqui na terra, vai se ajoelhar, vai se prostrar, e vai declarar: Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Porque está escrito que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! 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 Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti e confessarão que tu és o rei. E nós nessa noite, sem pressão alguma, estamos aqui para isso, para declarar: Ele é o Senhor, Ele é o meu rei, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação pelos séculos dos séculos.